Por que será que temos a verdadeira necessidade de agradar a todos? E quando isso não acontece, ficamos com raiva das pessoas, de situações e muitas vezes de nós mesmos. Aprenda, filho amado, filha querida, e nós devemos agradar apenas ao coração de Deus. Muitas vezes não precisamos nem nos agradar, se essa for a vontade do Senhor, se o nosso agrado estiver em desacordo com o que Deus quer para a nossa vida. Veremos na palavra de hoje os discípulos culminando raiva dentro do coração porque não foram bem recebidos, porque não tiveram uma recepção no qual eles esperavam. E na nossa vida também muitas vezes vai ser dessa forma. Muitas vezes queremos levar ao outro, passar uma imagem ao outro, passar algum ensinamento ao nosso próximo, alguém ao nosso redor, e essa pessoa não vai compreender, essa pessoa não vai aceitar, não vai aderir, e muitas vezes nos magoamos por isso, muitas vezes temos raiva dessa pessoa, muitas vezes queremos mudar o outro, porque achamos que uma determinada situação deve ser da forma que nós olhamos. Precisamos fazer o que fazemos por obedecer a Deus. Se as pessoas vão entender ou não, já é uma outra história. Precisamos fazer o certo porque Deus fala para que nós façamos dessa forma. Precisamos passar a palavra de Deus, precisamos evangelizar, precisamos passar o evangelho vivo que é a nossa vida para o outro. Se as pessoas vão acolher ou não, se as pessoas vão nos rejeitar, se as pessoas vão aderir ao que nós estamos ensinando, elas vão prestar contas com Deus. Não cabe a nós, nem a mim, nem a você, ficar cultivando sentimentos ruins dentro do nosso coração. Isso não vai fazer com que a pessoa nos aceite mais ou menos por isso. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer te mostrar que independente do que vão aceitar ou não, do que vier de você, são as leis dele que você deve seguir, é a orientação dele que você deve seguir. A sua vida, meu querido amado, minha irmã querida, deve ser pautada no que Deus fala para você fazer, independente se vai ter resultado ou não, independente se vai ter aplausos, se vai ter aceitação, se vai ter olhos bons voltados para o que você está fazendo. Não faça as coisas pensando no retorno do outro, do que o outro vai achar, se o outro vai aprovar. A nossa aprovação tem que ser do nosso Senhor. Se o nosso Senhor está informando, está falando na sua palavra que é neste caminho que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos seguir, independente se isso vai desagradar alguém ou não. Precisamos ser mais imitadores de Cristo e menos imitadores do mundo. Precisamos orientar a nossa vida para a direção correta. Dessa forma, não vamos esperar tanto do outro, não vamos ficar tão decepcionados quando aquela resposta vier contrária, quando aquela pessoa de repente não compartilhar do mesmo sentimento, do mesmo pensamento que o nosso. Nem todas as pessoas são iguais não, e está tudo bem. Nós precisamos moldar o nosso coração para estar mais alerta e para estar mais ciente que existirão reprovações. Existirão pessoas que não vão compartilhar do mesmo sentimento que o nosso, das mesmas ideias, das mesmas analogias, das mesmas escolhas. Nós precisamos de uma certeza que se Deus estiver comandando a nossa vida, não precisamos ficar receosos com nenhum caminho que venhamos a tomar. Não precisamos nos importar com essas coisas, porque é ao coração de Deus que devemos agradar. Quando temos essa percepção na nossa vida, que é agradar a Deus em todas as coisas que nós venhamos a fazer, e que se o outro quiser nos acompanhar será bem-vindo, mas também se não quiser, tanto faz. Nós estaremos com uma vida mais leve, mais feliz e teremos mais paz no coração. Que o Espírito Santo possa trazer esse entendimento, que nem todos vão compartilhar da mesma ideia que a nossa, nem todos vão abraçar a mesma ideia, nem todos vão querer aceitar a forma que nós adoramos um Deus que sempre está ao nosso lado e sempre vai nos orientar o que deve ser feito.
Nós precisamos orar mais pelas pessoas que contradizem ao que nós acreditamos. Não precisamos julgá-las, não precisamos odiá-las. Cada um é do jeito que é. Mas o nosso coração não deve ser abalado por essas rejeições. Nosso coração deve se permanecer firme na presença de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56. Deus quer falar com você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Imaginem, meus irmãos, se todas as pessoas que vão de encontro ao que nós acreditamos quiséssemos destruir as suas vidas. Isso não é ser cristão, não é isso que Jesus nos ensina. O amar aos nossos inimigos não quer dizer conviver com essas pessoas, mas aceitar o posicionamento delas. Não precisamos concordar com o estilo de vida do outro, mas precisamos respeitar. E precisamos entender que nem todos vão aceitar a forma que nós pensamos. Não somos detentores da verdade, a verdade só vem de Deus. E é através da nossa vida, e é através do Espírito Santo que Deus concede a cada um de nós, que podemos dar o exemplo ao outro para que essa conversão aconteça. Não precisamos impor nada a ninguém. A conversão verdadeira, o toque de Deus em cada pessoa, é pessoal, é único. É o Espírito Santo que vai comandar isso, não nós. Somos apenas instrumentos. Deus nos pede para fazer e é isso que devemos fazer. Deus nos pede para ir para tal lugar, é isso que devemos ir. Não precisamos nos preocupar com a mudança de ninguém. A mudança de alguém vai acontecer ou não se assim Deus quiser. Peçamos a Deus que sejamos instrumentos fiéis da vossa palavra, dos vossos desígnios, da vossa vontade, para que Ele nos use da forma que Ele quiser, para que Ele nos coloque nos momentos certos, diante das pessoas certas, e que nós possamos honrá-lo com a nossa vida, porque somos templos do Seu Espírito. Não precisamos ter ódio de ninguém, porque o outro não compartilha do mesmo sentimento que o nosso. Precisamos sim pedir a Deus para que a conversão chegue ao coração desta pessoa. Não precisamos guardar mágoa se de repente fomos rejeitados em qualquer situação da nossa vida.
Nem todo mundo é obrigado a aceitar o nosso jeito, meus irmãos, e nós precisamos conviver com isso. Precisamos sim ser exemplos de Deus aqui nessa terra, para que o canal da bênção do Senhor possa alcançar outras vidas também. Não tente usar as muitas palavras para modificar o pensamento de uma outra pessoa. Peçamos a Deus que sejamos instrumentos do Espírito Santo para que muitas vidas sejam mudadas, não pelos nossos próprios esforços, mas pela glória e pela graça de Deus. Gostaria de orar pela tua vida, gostaria de orar por você, para que todo sentimento de mágoa, de rejeição, de inquietação no teu coração por coisas mal resolvidas na sua vida caiam por terra. Não podemos nos prender a isso, meus irmãos. Precisamos ter em mente que o nosso agrado, o nosso melhor, deve ser direcionado ao coração de Deus. Precisamos pregar o que Ele pede para que nós pregamos, a verdade da palavra, independente se vão aceitar ou não, independente se vão nos julgar ou não. Cada um tem uma vida para cuidar. Deus deu uma vida a cada um de nós e cada um de nós deve geri-la da melhor forma. Por isso, gostaria de orar por você, que muitas vezes não se conforma de não ser aceito em algum lugar, de não ter a aprovação de alguma certa pessoa. Tenha a aprovação de Deus. Se você está seguindo os caminhos que Ele pede para você seguir, isso basta. Que o seu coração seja acalentado por esta oração e que você fique bem, fique em paz, tenha a felicidade que vem somente do coração de Deus, porque é através dele que devemos ter a nossa aprovação e de mais ninguém. Ora comigo, ora com fé, ora com devoção. Pai amado, Pai querido, Senhor do céu e da terra, quantas vezes queremos agradar ao outro, Senhor, e muitas vezes esquecemos que agradar mesmo deve ser ao seu coração, o seu coração tão ultrajado, o seu coração tão ofendido, meu Deus. A este coração que devemos agradar com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Precisamos fazer o que é o certo a fazer, o que o Senhor nos pede para que seja feito, independente se o outro vai aceitar ou não, seja num pedido de perdão, seja num perdoar, seja num pregar da palavra, seja num exemplo com a nossa vida. Precisamos ter em mente que não precisamos da aprovação de ninguém aqui deste mundo, a não ser de Ti, Senhor. Se essa pessoa não aceita o que nós estamos exortando, que é o que o Senhor nos pede para passar adiante, ela acertará contas contigo e não cabe a nós julgar, não cabe a nós nos incomodarmos com isso. A nossa parte ela deve ser feita, meu Deus, independente do resultado que virá. Tira do nosso coração, Senhor Pai, todas as necessidades de aprovações que nós temos aqui nesse mundo e que todas as rejeições que recebemos nessa vida não sejam determinantes para que a nossa vida seja feliz ou não. A nossa felicidade deve vir de Ti, a nossa espera deve vir de Ti. E quando a rejeição vier à nossa frente, que nós saibamos lidar com ela, que nós sejamos fortes para ter a consciência que precisamos esperar somente da vossa palavra, do vosso cuidado e do vosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha amada irmã, que esta palavra possa ter te dado a consciência que você não deve esperar a aprovação de ninguém. Faça a sua parte, faça o que Deus te pede para fazer. Se o outro aceitar, se o outro mudar de vida, se o outro se converter, se o outro buscar a sua salvação, glória a Deus. Mas se não, é com Deus que ele vai ter que prestar contas. Faça sua parte como um bom cristão, como uma boa cristã, e Deus mais te recompensará. Se for possível para você, coloque nos comentários: é de Deus que espera alguma aprovação. E pense dessa forma, porque assim você nunca vai se frustrar.
Quando esperamos do outro e a rejeição vem à nossa porta, ficamos tristes e abatidos, mas quando temos a nossa aprovação firmada somente em Deus, nada pode nos abalar. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.